Boa noite a todos. É uma alegria estar junto com vocês em mais um culto, mais um momento que a gente pode adorar esse nosso Deus incrível. E é por isso que a gente acabou de cantar louvores a esse nosso Deus. E obrigado por sua presença, por estar junto conosco. Agora a gente vai estar meditando um pouquinho na Palavra de Deus e espero que você esteja bem, pronto para estar atento a tudo isso e olhar para a Palavra de Deus com um carinho muito grande, porque isso é um momento muito especial e muito importante da nossa programação. Então, eu queria encorajá-lo a agora orar junto comigo e pedir esse auxílio ao nosso Deus. Senhor, obrigado por essa noite, por esse domingo que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa estar trabalhando na sua congregação, nessa igreja que é sua, nessas pessoas que vão estar ouvindo aqui, que são sua criação, ó Deus, e peço que por todos nós sermos seus, que o Senhor esteja trabalhando em nossos corações e transformando nossas vidas através de tirar o pecado de nós, nos afastar daquilo que não agrada ao Senhor, mas possamos ir em Tua direção, ó Deus. Esse é o nosso desejo e por isso que a gente se reúne aqui, para poder glorificar o Deus que nos transforma, que nos dá uma nova vida, e para que também o Senhor possa continuar nesse processo de trabalhar em nossos corações, em nosso caráter, em nossa vida, em nossas ações. Peço por isso que esse culto seja usado para isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é um prazer imenso estar junto com vocês nesse culto, como eu já mencionei, e também é uma alegria para mim saber que a gente está cada vez mais próximo de poder nos reunirmos pessoalmente, estarmos juntos lado a lado, podendo dar um abraço, encorajando uns aos outros. Se Deus permitir, logo estaremos encontrando algum lugar em que a gente possa se reunir e olhar um para o outro, podermos estudar a palavra um do lado do outro e aproveitar esse presente que o Senhor nos dá, que é fazermos parte do corpo dele, da igreja, fazermos parte dessa família que é do Senhor, onde certamente há um grande encorajamento recíproco e mútuo nessa família que o Senhor constitui. E é uma alegria saber que isso pode estar prestes a acontecer, dependendo da graça de Deus e da vontade dele, é claro. Queria lembrá-los de que faz já alguns meses que eu tenho trabalhado com vocês nos Salmos. A gente já estudou diversos Salmos, e onde a gente viu que a gente pode confiar no nosso Deus, que a gente encontra descanso nele, que a gente encontra conforto nele, segurança nele, nesse Deus que é a nossa fortaleza. A gente viu isso claramente no Salmo 62. Também encontramos no Salmo de número 13 como a gente pode passar por desafios neste mundo, nestes momentos, no tempo presente em que estamos, e encontrar refúgio nele. Apesar de podemos estar com grandes problemas, a gente encontra segurança e confiança nesse Deus quando a gente está de joelhos diante dele. E ainda a gente viu por último agora, o último salmo que eu trabalhei com vocês é o salmo de número 1, onde vimos que o quão importante é a palavra de Deus e o quão a gente pode encontrar satisfação nessa palavra, encontrar a satisfação no Deus que deixou essa palavra para todos nós, e certamente somos abençoados por isso. É um privilégio imenso. E por falar nisso, vamos estar agora indo em direção ao estudo que faremos hoje. Agora eu vou seguir uma nova linha de estudos. Antes estava trabalhando Salmos, agora vamos ir para as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E me anima muito porque são textos muito especiais, e esse método que é usado por Jesus Cristo, ele faz de uma forma muito legal. Sim, exatamente, é um método usado por Cristo, e a gente viu até mesmo o nosso irmão Rômulo já pregou alguns meses atrás, também em uma parábola, no texto de Marcos capítulo 4, e me abençoou bastante. Foi a graça de Deus que usou esse irmão para falar através disso. Era a parábola do semeador. E ele nos fez uma pergunta logo no início do estudo dele. E eu queria perguntar para vocês a mesma coisa. O que é uma parábola? Bem,
Para explicar isso, eu gostaria de usar as palavras do nosso irmão Rômulo para explicar o que é isso. Então, eu vou deixar que ele fale. Uma parábola é simplesmente uma história que usa elementos do nosso dia a dia, elementos rotineiros, para ensinar algum princípio, trazer algum ensinamento espiritual profundo. Então a parábola é uma história simples, mas que ensina um profundo conhecimento espiritual. Exatamente. E Jesus Cristo, ele usa as parábolas de uma forma muito legal, mas não foi apenas Jesus Cristo que falou por meio de parábolas. A gente encontra parábolas no Antigo Testamento, a gente encontra outros homens, talvez filósofos e outras pessoas que também usaram esse método para apresentar pontos ou para apresentar verdades. Mas algo que é muito importante é que ninguém jamais fez isso antes de Jesus Cristo e até mesmo depois de usar esse método como ele usou. Ele levou o uso desse meio para expressar verdades a um nível altíssimo, de uma forma extremamente criativa, extremamente diversa, extremamente profunda. O meio que ele usou, a forma que ele usou as parábolas para apresentar essas verdades. E por isso é um dos motivos que para mim vai ser um prazer estar trabalhando com elas junto com vocês. Espero que também trabalhem no seu coração e na sua vida. O texto e a parábola que vamos estudar hoje é em Mateus capítulo 5, versículos 13 até o 16. A gente vai ler mais tarde, mas algumas coisas importantes para a gente relembrar e ter em mente quando a gente vai para esse texto de maneira específica. Primeiramente, é que ele está no livro de Mateus. Mateus, ele ele escreveu esse livro destinado a judeus. Então, o propósito dele, a mente dele, a maneira que ele expõe é para que os judeus entendam algumas coisas extremamente importantes. E principalmente, algo relevante durante todo o livro de Mateus, é que Mateus queria provar e mostrar aos judeus como o Jesus Cristo que veio, que estava ali, que viveu, morreu e ressuscitou. Ele é aquele que cumpriu de maneira perfeita as promessas sobre o Messias que viria. Então o que ele faz? Ele pega textos do Antigo Testamento, coloca no seu livro e mostra: esse é Jesus Cristo, esse é o Messias que foi prometido pelo nosso Deus, e ele estava aqui, ele viveu, e por causa dele nós vemos que Deus cumpriu fielmente e plenamente a vinda desse Messias. A gente tem que ter em mente isso quando a gente vai para o texto que a gente vai ver mais tarde. Mas além disso, o texto que a gente vai meditar está dentro do contexto e dentro de um sermão de Jesus Cristo, que é o Sermão do Monte. Vem do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E ele fala algumas coisas muito relevantes sobre o reino, o seu reino. O reino que ele traria, que estava presente neles naquele momento. E como deveria ser os súditos desse rei, de Jesus Cristo, de Deus, como esses súditos deveriam agir dentro desse reino. Então a gente vê Mateus 5, 6 e 7, ele mostrando quais são os padrões que eles deveriam seguir e como eles deveriam viver. E isso fica claro quando a gente olha e medita um pouquinho mais nesse texto. E no final, algo chegando mais próximo do texto que a gente vai trabalhar, ainda dentro do Sermão do Monte, Jesus Cristo começa a falar sobre as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados humildes, bem-aventurados misericórdios. Ele continua falando e chega na parte, numa transição entre as bem-aventuranças e o texto que vamos trabalhar, que é sobre ser sal e luz nesse mundo, em que Jesus Cristo ele fala o seguinte, no versículo 11, ele fala o seguinte: bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. É isso que eu queria trazer para cá. Lembrando que a gente está falando sobre como seria e como deveriam ser os súditos desse reino. Jesus Cristo fala que
aqueles que são súditos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, eles vão ser perseguidos pelo mundo. Eles vão sofrer calúnias e vão ser perseguidos. Então, isso é uma reação do mundo, de um mundo perdido, contra os cidadãos desse reino, contra esse reino. E agora é muito legal porque ele fala no versículos 13 e o texto que vamos trabalhar hoje, não como o mundo reage a esse reino, mas como aqueles que estão nesse reino e aqueles que fazem parte dele devem reagir e agir no mundo. Quais devem ser as ações, como deve ser o caráter deles, qual deve ser as características do cidadão desse reino. E a gente vai ver isso, e é exatamente isso que é ser sal e luz. Então vamos ler o texto, a gente vai poder estudar e meditar um pouquinho mais, tá bem? Diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Queridos, esse é um texto extraordinário, em que a gente vê algumas questões muito importantes para nós. Então lembrem, logo nos versículos anteriores, a gente viu que como era a reação do mundo para com os discípulos, com os seguidores desse reino. E agora, os seguidores desse reino devem agir assim: ser sal para o mundo. Versículo 13 menciona sobre vocês são o sal do mundo. Mas o que representa esse sal aqui? Dr. Campbell, ele trabalhou de duas formas. Que diz que o sal não é antisséptico, ou seja, ele não é a cura para um veneno, ou não é a cura para a deteriorização, para a contaminação. Ele não tira aquilo que está contaminado. Mas o que ele faz? Ele, ao invés de ser antisséptico, ele é asséptico. O que isso significa? Que ele não cura a contaminação, ou não tira aquilo que está contaminado, mas ele detém que fique contaminado, que detém que se deteriore, ele detém que aquilo apodreça. E isso servia muito para os alimentos. Aquilo lá preservava os alimentos. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é que ser sal significa que lutamos contra a corrupção. É essa a nossa responsabilidade. Ele menciona que o sal, se ele perde as suas qualidades, as suas características, no versículo 13, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Não tem utilidade nenhuma esse sal que perde as suas características de não só de dar sabor, mas também de preservar. Para que ele é útil, se não para isso? Não é útil para nada. Esse sal que está mencionado aqui nos tempos de Cristo, normalmente ele era retirado do Mar Morto e a água era fervida, e aquilo que sobrava eles conseguiam ver o sal e retirar o sal daquilo que ficava. Mas se não era bem feito, se não era feito da forma adequada, esse sal ele era contaminado. E essa contaminação fazia com que o sal perdesse as suas características essenciais de utilidade. Então ele não preservava mais, ele não dava mais sabor. Ele perdia exatamente aquilo para que era a função dele. E queridos, da mesma forma que o sal faz isso para com a carne, ele impede que a carne se deteriore ou que o alimento se estrague e apodreça, se corrompa por causa de contaminações.
A igreja, ou nós, os discípulos de Jesus Cristo, eles são exatamente isso. A função nossa é de impedir ou de fazer com que, através da nossa presença, através da nossa ação, das nossas atitudes e envolvimento, impeça que o mundo se deteriore. E o que você acha a respeito disso? Há necessidade desse tipo de ação? Desse tipo de envolvimento? E queridos, não podemos nos iludir. O mundo, ele tem apodrecido, ele tem se corrompido, ele tem se contaminado. E o que nós devemos fazer? Lutar contra a corrupção. Olhem apenas algumas notícias que eu vou mostrar para vocês como representa a maneira que esse mundo tem se corrompido moralmente, eticamente, socialmente, eticamente. Queridos, olhem para isso. Miséria extrema no país cresce e atinge 13,2 milhões de brasileiros. Pessoas passando por essas dificuldades. Aqui diz, em outro jornal, extrema pobreza. Sobe e Brasil já soma 13,5 milhões de miseráveis. Como a desigualdade é tão grande entre nós, como tem pessoas que realmente usufruem de tudo. E muitas vezes de maneira gananciosa, algumas vezes conseguem isso através desse jeito. E muitas vezes são indiferentes àqueles que passam por dificuldades e necessidades. A consequência disso é exatamente isso que eu mostrei para vocês. E ainda por último, olhem só que triste isso aqui. O Brasil registra 6 abortos por dia em meninas de 10 a 14 anos estupradas. Isso é algo extremamente alarmante e realmente impactante, chocante. Por quê? Há dois aspectos aqui que são terríveis. Primeiramente, o fato de haver abortos. Isso é totalmente contra o nosso Senhor, onde que crianças têm perdido a vida, mesmo antes de nascerem. Um aborto é algo realmente contra o caráter, contra o nosso Deus, em que Ele que dá a vida, Ele que permite que nós nós possamos nascer. E apenas Ele pode tirar a vida. E a gente vê aí algo realmente muito triste. E o outro aspecto é meninas dessa idade sofrendo esse tipo de... sofrendo dessa forma. Tendo que passar por isso. Isso realmente caracteriza ou nos apresenta como este mundo realmente está absurdamente corrompido. Isso deve nos chocar, queridos. Isso deve nos motivar a nos envolver e sermos sal, para que esse tipo de deterioração, de contaminação, de corrupção pare de progredir. Essa é a nossa função nesse mundo. É assim que nós devemos... isso deve estar na nossa mente quando a gente vê essa responsabilidade que Cristo dá para nós. A gente vê também em Marcos 9,50. É um texto paralelo a esse e vocês vão ver como é que ele apresenta. Marcos 9,50 diz o seguinte: o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Aqui a gente vê que é muito parecido com o texto de Mateus. E olha como ele continua. Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Queridos, para que a gente possa ter uma ação ativa e efetiva nesse mundo, a gente deve primeiramente ter o sal em nós mesmos. Permitir que Cristo ele trabalhe em nossa vida, em nosso coração, em que a gente não se corrompa por causa do pecado, em que a gente não deteriore e apodreça o nosso coração por causa do pecado na nossa vida. Assim como esse nosso Deus que nos impediu e nos dá a salvação para que a gente deixe de se deteriorar e apodrecer, nós devemos anunciar o Deus que traz isso para o mundo. E aqui nós temos uma grande responsabilidade de ser essa ação efetiva, queridos. O que adianta ter um pote de sal do lado da sua comida, para o seu alimento, se o sal não é colocado no alimento, se você não salga ele? Não terá efeito, não terá utilidade nenhuma. Se nós somos sal e luz, nós devemos estar no mundo e sermos ativos e efetivos nisso. Queridos,
eu já anunciei e já falei para vocês o quão esse mundo está desesperadamente caído e precisa que eu e você façamos parte desse reino de Deus, do reino de Deus que sim vai ser ofendido, vai ser atacado pelo mundo, mas a nossa ação, a nossa presença no mundo deve ser tal que façamos a diferença, que possamos nos envolver de maneira prática e ativa. Queridos, é uma responsabilidade nossa como congregação, como igreja do Senhor Jesus Cristo, de sermos testemunhas verdadeiras e não fugirmos da responsabilidade, nos afastando daquilo que deveríamos fazer. Assim como Jesus Cristo, ele ajudou para que este mundo, na sua época, no seu momento, de maneira prática e direta com as pessoas, que ele deu pão para aqueles que estavam famintos, ajudou aqueles que estavam necessitados, curou aqueles que estavam diante dele. Nós devemos nos envolver e ter misericórdia daqueles que precisam de misericórdia. Ter compaixão daqueles que precisam da nossa compaixão. Lembrando que Cristo teve compaixão de nós, que nosso Deus teve compaixão de nós. E um outro aspecto que também é muito relevante a respeito de sermos sal no mundo, é que isso é uma bênção para o mundo nós estarmos aqui ainda. Queridos, o fato de estarmos no mundo faz com que ele não seja tão corrompido quanto ele seria sem nós. Nós temos um propósito de ainda estarmos neste mundo, de nos envolvermos com ele ainda. Mas certamente, se nós não estivéssemos presentes, se nós não estivéssemos aqui, o mundo cairia ainda mais em trevas, em desesperança, em escuridão. E por falar nisso, a gente vai para o próximo aspecto. Primeiramente, a gente viu que a gente deve lutar contra a corrupção. E agora, nós devemos promover a restauração. Aquilo que o sal não era capaz de fazer, aquilo que o sal ele apenas tem a utilidade de preservar e dar o sabor, a luz ela trabalha de forma diferente. A luz ela dissipa as trevas. Aquilo que o sal realmente não teria condições de descontaminar, de curar, a luz faz. E a gente tem que entender um pouquinho do que a Bíblia fala a respeito de luz. Quando a Bíblia fala a respeito disso, geralmente, ela está se referindo à verdade. A luz expõe as coisas como elas são, verdadeiramente. E quando a Bíblia está falando sobre a luz do mundo, está falando sobre Deus revelando ao mundo a verdade. Sobre si, sobre a própria humanidade, Deus está revelando ao mundo sobre a verdade. E de que forma a luz é revelada? A gente vê em Isaías 60, versículos 1 a 3, diz o seguinte, Isaías 60. Diz o seguinte, levante-se, refulja, porque chegou a sua luz. E a glória do Senhor raia sobre você. Olha, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Queridos, aqui é uma promessa a respeito da luz que viria, da luz de Jesus Cristo, da promessa da vinda dele. Quando diz aqui que Deus está revelando ao mundo sobre a verdade, está falando exatamente isso, de que Jesus viria como sendo a verdade sobre o próprio Deus, sendo a expressão do próprio Deus, sobre o conhecimento verdadeiro do Deus verdadeiro, estava em Jesus Cristo. Ele era a representação do próprio Deus. A gente vê em João falando que conhecereis a verdade vos libertará. É Jesus Cristo brilhando sobre o mundo e a libertação vem através dessa luz que Jesus Cristo traz. E em Mateus, capítulo 4, versículo 16, a gente vê o seguinte texto. É uma citação de Isaías também, capítulo 9, mas diz o seguinte aqui. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz.
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Aqui é exatamente uma citação, uma referência de Jesus Cristo cumprindo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Ele é esse cumprimento. E ainda diz, daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus Cristo está falando sobre como ele está brilhando sobre o mundo e trazendo arrependimento, trazendo a mensagem desse reino que viria. Então a gente chega em Mateus capítulo 5, versículo 14, diz: vocês são a luz do mundo. Vocês não acham algo que parece estranho isso? Mas como é que nós somos a luz? Se Jesus Cristo ele veio para cumprir essa promessa, ou nós somos a luz ou nós não somos, isso parece não estar claro. Mas quando a gente vai para João capítulo 1, a gente entende um pouquinho melhor o que Jesus Cristo está dizendo aqui. João capítulo 1, versículos 3 e até o 9, diz o seguinte: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Falando sobre Jesus Cristo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Jesus Cristo. Está falando aqui. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Queridos, agora fica muito mais claro de entender que quando Jesus Cristo está dizendo que vocês são a luz do mundo, a gente está representando a glória dele, a luz dele. Quando Jesus Cristo veio ao mundo para iluminar, para dissipar as trevas que está dizendo que ele cumpriu aqui, que ele fez aqui, a gente vê que nós somos representantes desse Cristo, de anunciar a luz que chegou para um mundo que está em trevas. E a gente já viu no ponto anterior que esse mundo realmente está corrompido, está deteriorado e realmente apodrecendo. A gente deveria antes ser sal para que não continue apodrecendo, que não continue se deteriorando. Esse mundo que está corrompido eticamente, moralmente e principalmente espiritualmente, nós devemos nos envolver para ser sal, impedindo que eles continuem a se deteriorar. E aquilo que eu mencionei, que o sal não conseguia fazer, de restaurar, de dissipar as trevas, a luz faz. Jesus Cristo ele chega e ele consegue transformar essa situação. Queridos, eu e você estávamos em trevas. Sem Jesus Cristo nós estamos perdidos e destinados ao inferno para toda a eternidade. Por causa do nosso coração corrompido do pecado. Querendo ou não, nós somos pecadores e somos contaminados com essa, como se fosse um câncer que atinge toda a nossa vida. Por mais que a gente às vezes se considere pessoas boas, a verdade é que o pecado está em nós e isso nos torna réus e culpados, destinados ao inferno. Bem, que solução temos para isso? Então, queridos, eu queria lembrar, antes de qualquer coisa, que precisamos ser iluminados pela salvação de Jesus Cristo. Eu e você, não adianta nós olharmos para esse texto, queremos ter uma boa influência no mundo, sermos sal, sermos luz para o mundo, se não houver uma luz em nós antes. Se não houver Jesus Cristo nos iluminando antes disso. Então eu queria confrontar você, antes de qualquer coisa, antes de continuarmos esse estudo. Pense bem nisso, você realmente conhece o Senhor Jesus Cristo, tem um relacionamento verdadeiro com Ele e é salvo através da sua morte e ressurreição. Você tem a nova vida nele, porque sem isso não adianta fazermos mais outras considerações. Nós queremos ser boas pessoas, porque isso não é relevante sem Jesus Cristo na nossa vida. Eu e você precisamos ter isso em mente e ter essa convicção plena de que esse Cristo nos salvou e nos restaurou, impedindo que nós apodrecêssemos por causa do nosso pecado, de que nós realmente estejamos totalmente corrompidos por causa do pecado. Ele faz isso e Ele nos traz essa renovação, restauração,
permitindo que a gente tenha uma nova vida, totalmente transformada e realmente com muita esperança. Então, queridos, se você estiver dominado por trevas, estiver desesperançoso, estiver longe de Deus e não tiver essa convicção na sua vida, pense agora. Aproveite essa oportunidade em que você está ouvindo sobre esse Jesus Cristo que traz a salvação para você. E entregue a sua vida a Ele. Entregue a Ele que certamente eu sou testemunha, a minha esposa é testemunha, muitos da congregação são testemunhas de que esse Cristo, Ele traz libertação, graça e renovação para você. Ele te ajuda a passar por momentos difíceis. Ele está junto com você nos melhores momentos da sua vida e te dá bênçãos que nada nesse mundo pode oferecer para você. Tá bem? Então, continuando, até mesmo para aqueles que já conhecem esse Jesus Cristo, nós temos a responsabilidade agora de espelharmos essa luz para o mundo que precisa. Queridos, lembre daquilo que eu falei. Nós não temos luz por nós mesmos. É como se fosse, por exemplo, o sol, em que ele brilha e ilumina realmente o mundo. Mas essa luz não é a nossa. Nós podemos nos comparar muito mais à lua, que por si só não tem luz, mas ela reflete a luz do sol que está diante dela, do sol que brilha nela, de forma que o mundo inteiro consegue ver a lua e a sua luz vinda do sol. Queridos, esse é um privilégio que temos, de sermos representantes desse Deus maravilhoso. É uma missão que o Senhor nos traz. E você acha que essa missão que Jesus Cristo está dando aqui, essa responsabilidade, é uma coisa nova para o povo, inclusive para o povo de Israel, que Mateus está se destinando para os judeus? Não era. A gente encontra em Gênesis 12, versículo 2 e 3 o seguinte: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A gente vê essa promessa para Abraão, que por meio dele, uma nação, um grupo de pessoas, uma comunidade seria uma bênção para todo o mundo. Isso era não só um privilégio, mas era uma responsabilidade dele ter uma ação ativa no mundo em que estava. E queridos, em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, diz o seguinte: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aqui não é mais Abraão, mas é Moisés tendo a responsabilidade de falar para os israelitas. Nós somos escolhidos por Deus para representá-lo neste mundo. Nós agora pertencemos ao Deus verdadeiro, todo-poderoso, o Deus maravilhoso. Nós pertencemos a eles e temos agora o quê? Uma missão de ser bênção, de ser sacerdotes, ou seja, um representante de Deus ao mundo, de falar da vontade de Deus ao mundo, de representar o caráter, a ética, a moral, uma vida espiritual ao mundo que Deus nos dá. Essa transformação, essa ação, ela faz com que a luz de Deus, que ilumina a nossa vida, agora esteja alcançando o mundo. E que tipo de ação a luz faz no mundo? Quando a gente realmente cumpre essa missão, ou faz parte do projeto que Deus nos deu para nós, quais as ações que Ele faz? Queridos, antes de tudo, ela tira a escuridão. Por exemplo, aqui, se não há luz alguma, vocês não conseguem me enxergar, vocês não conseguem ver os movimentos, as ações que eu estou fazendo. Quando a luz chega, ela o que faz? Ela faz com que vocês entendam, vejam o que está acontecendo, a verdade sobre a forma que eu estou falando para vocês, as ações que eu estou tendo. Vocês conseguem ver claramente. Quando a luz chega ao mundo, o mundo irá olhar para vocês e verão a glória de Deus através da vida de vocês. Verão a transformação que Deus fez na sua vida. Verão algo que não é encontrado por pessoas que fazem parte deste mundo.
porque vocês não são parte, vocês são parte do reino do Senhor, do reino de Jesus Cristo. Lembrando que isso é para aqueles que conhecem, têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E aqueles que têm essa responsabilidade em si, têm esse caráter, essa missão de fazer parte disso. Além disso, a luz guia o caminho. Eu me lembro muito bem que quando a gente estava no Pará, a gente teve muitas experiências bem diferentes. E algumas vezes eu tive que caminhar na mata durante a noite por trilhas bem mal construídas, onde havia poucas tábuas para guiar e difícil acesso. Mas nós tínhamos lâmpadas onde a gente conseguia ver onde pisar, saber onde deveria estar caminhando, onde deveria colocar o nosso pé. Dessa forma a gente tinha muito mais segurança, tinha muito mais tranquilidade de caminhar, apesar de estar escuro durante a noite. Queridos, das pessoas daquele quilombo que a gente fazia ministério, eles falaram que alguns anos atrás, vários anos atrás, não tinha energia elétrica, eles não tinham celulares, eles não tinham lanternas naquela comunidade. Então o que eles faziam para atravessar essa mata? Eles não tinham luz nenhuma, e ainda assim eles tinham que fazer. Eles se sentiam perdidos, às vezes se sentiam sem direção. Quando a luz estava refletindo a luz do sol, como eu mencionei, quando a luz estava iluminando a terra, eles conseguiam ter uma noção do caminho. Mas sem isso eles tinham muitas dificuldades, eles ainda tinham que fazer, porque eles conheciam mais ou menos o caminho. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande de acontecer. Queridos, o mundo não tem noção do caminho para ir em direção a Deus. O mundo realmente está desesperadamente perdido, desesperadamente corrompido. Eles precisam que nós estejamos promovendo a restauração. Eles não vão conseguir ir tateando até alcançar o nosso Deus. Eles precisam da pregação do Evangelho, que nós anunciemos a salvação através de Jesus Cristo. Esse é o único meio, essa é a única saída, é o único caminho que eles podem ir. E até mesmo para nós que conhecemos, temos a salvação em Jesus Cristo. Nós temos uma vida nova e devemos continuar seguindo os padrões desse reino. Quando a luz toca a nossa vida, trabalha no nosso coração, nós devemos ter cada vez mais do nosso Senhor Jesus Cristo em nós. Como a gente viu em João, Jesus Cristo é a luz e nós, querendo se assemelhar a Ele, devemos estar cada vez mais agindo desta forma. A gente vê em Mateus 5 e Mateus 6 e 7, na verdade, o Sermão do Monte, Jesus Cristo falando que nós, como servos e súditos deste reino, devemos agir segundo os padrões do nosso Rei, do nosso Senhor. E ali a gente encontra várias maneiras que Ele nos diz para viver. Como a gente deve pensar e como devemos entender a questão de homicídio. Que não é às vezes apenas como os nossos padrões, mas tem um padrão muito mais elevado sobre adultério, divórcio, sobre o casamento, sobre as promessas, sobre como se usa suas palavras, que não deve se vingar dos outros, que devemos amar até mesmo os nossos inimigos, que devemos amar aqueles que nos ofendem, como Mateus 5, ele afirma que o mundo fará. Nós devemos ainda assim amar aqueles que nos perseguem, que nos ofendem. Queridos, são muitos padrões que Jesus Cristo fala aqui. A luz dele na nossa vida deve fazer com que a gente entenda os passos que devemos dar. Assim como eu precisava de uma luz iluminando o meu caminho lá no quilombo, no meio daquela mata. Jesus Cristo na nossa vida, Ele nos aponta o caminho, onde a gente deve colocar cada um dos nossos pés, onde a gente deve seguir colocar cada passo adiante de nós. E continuando no texto, Jesus Cristo aqui ele fala de que forma e aonde isso deve estar acontecendo. Essa missão que ele nos dá é da seguinte forma. Mateus 5, versículo 14, na segunda parte em diante. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui ele está falando sobre uma cidade, sobre uma edificação construída. Assim como nós somos um grupo, uma congregação que é colocada num lugar estratégico.
aqui está se referindo a uma cidade que está em cima de um monte. Nós também fomos colocados de maneira estratégica aonde nós estamos. Nós ainda estamos no mundo porque Deus assim quer. Deus ainda tem um plano para que isso aconteça. Como eu falei que nós somos bênção no mundo, apenas por estarmos aqui, nós somos sal em meio a isso daqui, nós ajudamos a que não se corrompa mais. Nós estamos aqui para iluminar aqueles que estão ao nosso redor através da luz de Jesus Cristo. Queridos, uma cidade, um monte, onde há uma luz nela, onde há uma tocha, algo que consiga ser visto nela. Pode ser visto de quilômetros e quilômetros de distância. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Então consegue ser visto de uma longa distância. Da mesma forma, a nossa vida, a maneira que a gente age na nossa cidade, a congregação, deve conseguir ser vista, a sua luz brilhando de forma intensa, que dissipe as trevas ao nosso redor. Nós somos o instrumento para que isso aconteça. Nós somos representantes daquele que brilha no mundo. Queridos, é um privilégio que temos e uma grande responsabilidade. Devemos levar isso a sério e seguir os passos desse Senhor Jesus Cristo que nos dá, que Ele nos dá. Versículo 15 ainda diz: E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Essa foto que eu vou deixar aqui do lado para vocês, ela deixa mais claro o que é uma vasilha e o que é uma candeia aqui. Esse pote ali onde a luz está, se encobre, não ilumina nada. E ali no versículo 15 ainda diz: ao contrário, você coloca num lugar apropriado, assim ilumina todos que estão na casa. Agora não é mais uma cidade que está se referindo, mas na sua própria casa, num lugar onde há as pessoas mais próximas de você, num lugar mais íntimo. Queridos, essa luz, essa candeia, ela deve estar iluminando as pessoas que estão próximas de você, que veem você, devem estar vendo uma pessoa transformada pela salvação de Jesus Cristo. E nós devemos ser ativos na maneira que as pessoas veem essa luz. Não devemos apenas esperar ter boas ações e torcer para que as pessoas nos vejam. Está dizendo para colocar em um lugar elevado, onde as pessoas consigam ver e ilumine aqueles que estão ao nosso redor e perto de nós. Queridos, quando a gente coloca uma lâmpada em um lugar baixo, onde ela pouco ilumina o seu ambiente, ela pouco ajuda aqueles que estão ao redor e conseguem enxergar na sua casa. Mas se você coloca em um lugar elevado, ela ilumina todo o ambiente. Ela faz com que todos nós consigamos enxergar claramente, e as pessoas vão olhar para você e vão enxergar claramente o Deus que te salvou. Porque você tem feito isso de maneira intencional, de maneira intensa e efetiva. Mais uma parte da nossa responsabilidade. Primeiro numa cidade, depois em casa, de maneira mais íntima, e agora no versículo final. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Queridos, antes estava falando sobre uma cidade, depois uma casa, e agora está falando que nós, a congregação, o povo de Deus, que serve como luz neste mundo, deve brilhar diante dos homens. De cada homem que está aqui, que existe, nós devemos ser luz e brilhar. Para isso, nós como congregação, nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós como pessoas salvas, parte do reino de Deus, devemos ter uma vida transformada e devemos buscar cumprir essa responsabilidade que Ele nos deu, esse privilégio, essa grande bênção que é fazer parte deste projeto. E aí, dessa forma, o mundo inteiro verá a luz do Senhor brilhando sobre nós, assim como a lua ilumina a noite. Faz com que nós consigamos enxergar mesmo em meio às trevas, e que o mundo consiga enxergar mesmo em meio às trevas. Nós iremos brilhar e deixar claro que existe um Deus salvador, um Deus que faz com que a desesperança, que o desespero e a condenação sejam extirpados. Porque Jesus Cristo, Ele veio, Ele viveu, morreu, ressuscitou. E Ele está aqui para trazer salvação para mim e para você.
Queridos, esse é um propósito evidente de Mateus na sua carta, mostrar que Jesus Cristo ele veio para cumprir plenamente as promessas desse Cristo que veio para trazer salvação para todo o povo de Israel, para todo o mundo que estava naquela época e ainda hoje. Só que agora não é mais o povo de Israel que tem essa responsabilidade de cumprir, não é apenas eles que têm de cumprir essa incumbência que Deus deu. Eu e você somos responsáveis disso, somos parte desse povo, desse reino que Jesus Cristo trouxe. Agora a gente tem que seguir os padrões dele. Devemos seguir as diretrizes que ele nos dá, seguir os passos que ele nos manda dar e viver conforme as ordenanças do nosso Rei, do nosso Deus. Queria terminar fazendo uma citação do autor Riley. Ele diz o seguinte, no comentário desse próprio texto que a gente meditou hoje: temos graça divina, então ela precisa ser vista. Temos o Espírito Santo, então deve haver fruto. Temos uma religião salvadora, então deve haver uma diferença de hábitos e preferências, bem como uma mentalidade diferente entre nós e aqueles que pensam segundo o mundo. Essa parte é muito importante. É perfeitamente claro que o cristianismo verdadeiro envolve mais do que batismo e ir à igreja. Sal e luz, evidentemente, implica uma peculiaridade tanto no coração como na vida diária, tanto na fé como na prática. Se nos consideramos salvos, devemos ousar ser singulares e diferentes da humanidade em geral. Queridos, ser sal e luz não é uma característica comum do mundo. Pelo contrário, é eles que precisam deste sal, desta luz. E esta ação, essas características devem ser vistas na nossa vida e devemos agir desse jeito, não para que eles olhem para nós e vejam o sabor do sal, ou olhem para nós e vejam nosso brilho diante deles, mas sim para que eles olhem para nós e possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Queridos, que privilégio, que honra que a gente tem de fazer parte disso e que responsabilidade de sermos ativos desta forma neste mundo. E eu gostaria de encorajar todos vocês. Gostaria que essa congregação se envolvesse isso de tal forma que neste mundo que está eticamente corrompido, moralmente corrompido e espiritualmente corrompido, possamos ser sal e luz, de forma que a gente possa ajudar aqueles que necessitam, auxiliar aqueles que precisam e possam levar a salvação àqueles que precisam ser salvos. Só Jesus Cristo pode fazer isso por nós e por aqueles que estão perto de nós e ao redor de nós. Que sejamos sal e luz, como Jesus Cristo nos ordena aqui. É isso que eu vejo de muito importante nesse texto e eu gostaria de encorajá-lo. Ou seja, de começar essa semana, o próximo dia, segunda-feira, agindo dessa forma, tendo isso em mente e buscando ser ativo e agente e não apenas passivo e indiferente ao mundo que está ao redor de você, que tem se corrompido, que tem se deteriorado e precisa da nossa ação, precisa de que façamos parte desse reino de maneira verdadeira e ativa, tá bem? Essa é a mensagem que eu tenho para nós hoje, queridos. Queria encerrar esse momento desejando um bom final de culto, um bom final de domingo para você. Espero que essa semana consiga realmente estar próximo desse Deus que trouxe a mensagem para nós hoje, que permitiu que nos reunamos aqui e façamos parte deste corpo que Ele nos dá, desta família que Ele constituiu, deste reino que é dele. Tá bem, queridos? Muito obrigado por sua presença, por estar junto com nós. Eu espero que você realmente tenha saído transformado e com a palavra do Senhor na sua mente neste culto. Lembrando os 2 pontos que eu falei. Nós temos a responsabilidade e o privilégio de lutarmos contra a corrupção e promovermos a restauração. Bom final de domingo. Abraço.